Abra o texto de Mateus, capítulo 5. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 5. Os versos serão do 27 ao 30. Então, nessa noite eu quero conversar com você sobre a fidelidade conjugal começa no coração. Então, nós iremos conversar sobre esse tema importante. Nós temos conversado aqui, temos dito que nós estamos escutando a voz de Jesus. Nós estamos escutando tudo aquilo que Jesus está dizendo, tudo aquilo que Jesus está falando ao nosso coração. Então nós estamos caminhando e queremos escutar a voz de Jesus. E Jesus tem algo importante a nos comunicar nessa noite. Jesus tem algo importante a comunicar a mim e a comunicar a você nessa noite. Até o ano de 2005, o adultério era considerado um crime. Até 2005 era normal você denunciar um cônjuge por traição e ele poderia pegar de 15 dias a 6 meses de prisão. Porém, a lei foi substituída, foi atualizada e o adultério deixou de ser um crime. Hoje, talvez, no máximo, dependendo do caso, você consiga de alguma forma entrar no ambiente de justiça e pedir um tipo de algo referente a danos morais, dependendo da exposição que a pessoa passou, a humilhação que a pessoa passou. Hoje é o máximo que você consegue. O adultério, ele não é mais visto como algo pecaminoso, ou algo vergonhoso. Hoje, se você observar na nossa cultura, se você analisar alguns reality, por exemplo, eles estão aí incentivando o adultério. Então, hoje existem movimentos que batalham para que você tenha um caso extraconjugal e não tenha nenhum problema com isso. É uma coisa legal. Então, hoje você vê grupos trabalhando para que isso aconteça. Hoje você, por exemplo, tem programas que falam do poliamor. Quem já viu isso? Já escutou falar sobre isso? Há um reality show americano chamado Poliamor, onde o esposo, com autorização da esposa, vai atrás de uma outra mulher. E eles passam a viver dentro do ambiente de casal, como se nada tivesse acontecendo, tudo legal, isso passando em programas de reality. Você acessa isso, as crianças acessam, jovens acessam isso, e é normal. Você tem o tal do relacionamento aberto, que o teu cônjuge pode procurar outra pessoa, voltar para casa e está tudo certo. Isso é o que a nossa sociedade está dizendo, informando, nos comunicando que é tudo legal, está tudo certo. Você não precisa mais ter fidelidade, você não precisa mais ser fiel, você pode criar um triângulo amoroso. Você pode ter um caso extraconjugal que está tudo certo, tudo legal. Então a infidelidade conjugal, ela hoje é algo, dependendo do ambiente, do contexto em que você está, algo normal. Porém, nós temos que entender algo interessante nisso tudo. A infidelidade conjugal, o adultério, é algo muito antigo. Não é algo de hoje, não é algo de ontem, é algo muito antigo. Deus já tratou isso lá quando o povo dele saiu do Egito. Lá no Antigo Testamento, você vai ver como Deus trabalhou com isso. Se você quiser anotar aí,
Êxodo 20, 14. Deuteronômio 5, 18. A regra para Deus é simples e clara. Nós poderemos falar isso, fechar a Bíblia e ir embora. Porque a regra de Deus é clara, é simples. Deus disse: não adulterarás, não cometa adultério. A ordem de Deus é essa: não cometa adultério, não cometa adultério. Se você abrir Deuteronômio, eu gostaria que você abrisse comigo. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo Deuteronômio 22, 22. Júlio, dá para projetar? 22, 22. Diz assim: se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com que se deitou. Próximo. Eliminem o mal do meio de Israel. Aos olhos de Deus, e eu queria frisar isso aqui nessa noite, aos olhos de Deus, o adultério é algo mau, é algo maligno. Para Deus é algo muito mau. Eliminar um casal em adultério dentro do Antigo Testamento era para que se eliminasse o mal. Então o adultério era considerado no Antigo Testamento como algo maligno, como algo mau. Agora vamos ler o que Jesus disse acerca disso. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Êxodo 20, 14. Vocês ouviram. Então ele está se comunicando com a sua comunidade, uma comunidade que conhecia muito bem a lei, uma comunidade que conhecia os mandamentos, uma comunidade que conhecia a lei mosaica. Ela era uma comunidade que vivia bem dentro daquele contexto. Agora Jesus está dizendo: não adulterarás. Vocês escutaram isso? Eu, porém, vos digo. Agora, quando você escuta essa palavrinha, eu, porém, vos digo, ou em uma versão mais antiga, em verdade vos digo, é que Jesus agora está submetendo a lei sobre o seu poder e o seu comando. Agora não vinga, não é mais o que a lei diz. Agora Jesus está dizendo: agora é o que eu estou falando a você. Não é mais sobre não adulterarás. Agora é algo ainda mais profundo. Aí ele abre: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo lançado no inferno. Então Jesus está dizendo: olha, agora a coisa está mais complicada. Antigamente era o que as pessoas poderiam ver do lado externo. Agora eu estou indo além, eu estou entrando no seu coração, e estou dizendo e estou acessando aquilo que ninguém está vendo, aquilo que ninguém está olhando. Eu estou olhando para o lugar onde ninguém tem acesso, e é aí dentro deste lugar que só você e eu conhecemos. Se você adulterar aí dentro, você corre um grande risco de ser lançado no inferno. Então Jesus mostra a profundidade do que ele está falando. A coisa é muito séria para Jesus. Se a tua mão direita fizer você pecar, corte-a, lance-a fora.
porque é melhor perder parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Eu já vou explicar o que Jesus está falando aqui. A ordem de Deus, o Pai, quanto a este assunto é bem clara, é bem nítida. O adultério ele não deve ser praticado. O motivo também é bem claro. Não é algo bom, é algo mau. O adultério é um ato que está repleto de malignidade contra o próximo. Quando alguém trai, adultera algo, ele está sendo puramente maligno contra o outro. Não contra aquele que está na relação, contra aquele que foi traído, contra aquele que é dito a parte inocente. Aquele que comete o pecado, ele é maligno aos olhos de Deus o Pai. Aos olhos de Jesus, ele não é um inocente. Ele é uma pessoa cheia de maldade, porque ele comete um dos piores atos contra um cônjuge, contra o seu companheiro, contra a sua companheira. Talvez este é um dos piores atos dentro de uma união, dentro de um casamento. Existem vários outros, mas este é um que mexe profundamente com aquele que foi traído. O adultério para Deus é algo mau, é algo cheio de malignidade, é algo que você faz contra alguém e é um ato. Agora eu preciso que você preste atenção aqui, para a gente ir caminhando. Nós temos muito pouco tempo e eu preciso que você pegue. Adultério é um ato premeditado. Ninguém cai no adultério de uma hora para outra. Adultério é uma coisa premeditada. Adultério é um ato deliberado, tem intenção, tem planejamento, tem, estratégia para alcançar um objetivo. Ninguém cai da noite para o dia. Por isso que eu disse a você no início, a infidelidade ela começa no coração. Para que chegue ao ato, ela demora um pouquinho. Você vai criando estratégias, você vai criando momentos, você vai criando planos até alcançar o objetivo. Então é algo muito bem pensado, muito bem elaborado, planejado com antecedência, é algo premeditado. É um ataque à santidade de Deus e um ataque ao seu parceiro, à sua parceira, aquele que divide com você a cama, aquele que divide com você o lar. É um ataque a essa pessoa. Mas antes de tudo é um ataque à santidade de Deus. Você primeiramente ataca um Deus que é soberano e santo e depois ataca aquela pessoa que você diz, eu digo, amar. Então, nesse contexto, você precisa tomar muito cuidado. Nessa noite, eu gostaria de te vacinar, de te alertar, a partir da orientação que Jesus nos dá. A recomendação de Jesus é: toma cuidado com o teu coração. Toma cuidado com aquilo que entra ou que sai do teu coração. Eu não estou muito preocupado com o que você está representando do lado de fora. O que Jesus está dizendo é: eu estou mais preocupado com o que está acontecendo aí dentro e ninguém está vendo. Então eu queria deixar nessa noite para você uma vacina, eu queria deixar nessa noite para você um alerta. Toma cuidado com o teu coração. Guarda o teu coração, protege o teu coração. Provérbios 6:32. Julião.
Provérbios 6:32. O homem que comete adultério não tem? Não tem? Juízo. Todo aquele que assim procede, o que faz? A si mesmo se destrói. O adúltero não é alguém que não tem juízo. É louco. Perdeu a razão, não sabe o que está fazendo. Ele está correndo para a sua própria destruição. E às vezes você está no contexto de fora, no contexto secular, entre amigos, e você vê alguns entre nós, entre vocês, se gabando de ter 1, 2, 3 casos. Você vê aquilo como algo contando-se uma vantagem. O que ele não sabe, o que ela não sabe é que estão se destruindo, que são sem juízos, estão criando situações para a sua própria destruição. A Bíblia nos alerta que isso não pode acontecer. E que se você caminhar por essa jornada, por esse trilhar, você vai se destruir. Você vai destruir você vai destruir sua família, você vai destruir os seus filhos. Quantos filhos sequelados emocionalmente por causa de pais que adulteraram, destruíram famílias. Filhos desestabilizados emocionalmente, vítimas, tanto homens como mulheres, destruídos, depressivos, porque alguém sem juízo, louco, optou por trair, optou por destruir, optou por viver uma aventura e trouxe para si destruição, que acabou por destruir a vida de filho, acabou por destruir a vida de esposa, de esposo. A sequela, o pós, é muito terrível. Filhos que perdem a esperança em tudo que um dia um pai ou a mãe falou, jogam tudo para fora, jogam tudo fora, porque não acreditam mais naquilo, se revoltam, começam a se destruir emocionalmente falando. Os textos são muito bem claros. Nós, como igreja, devemos dar o exemplo ao mundo. Mas isso é terrível até entre nós. Isso é triste entre nós. Há pouco tempo nós tivemos um pastor que tinha um caso com a esposa do filho. Se nós não conseguirmos dar o exemplo, quem dará? Será que essas pessoas não entendem o que Jesus disse? É por isso que eu digo a você e reafirmo e convoco você a prestar atenção no que estamos falando semana após semana. Nós não estamos dizendo para você, escute o pastor André, escute o pastor fulano, escute o pastor Beltrano, escute o influencer, escute aquele que tem um monte de likes, de visualização. Não estou dizendo para você escutar eles. Eu estou dizendo a você, escute e obedeça Jesus. Porque todas as outras vozes são falhas. Todas as outras vozes erram. Jesus não erra. Escute a voz de Jesus.
Escute esse texto, escute o que Jesus está dizendo dia após dia a todos nós. Vamos observar o contexto rapidinho. Temos que destacar aqui 3 elementos importantes dentro desse texto. Primeira coisa que Jesus falou nesse texto foi o problema do olhar. O olhar. É inevitável olharmos. Você não é cego, eu não sou cego. Se nós tivéssemos um problema visual, tudo bem. Mas Jesus está dizendo: olhar, cuidado com o teu olhar. Olhar é inevitável. Você vai olhar, eu vou olhar, nós olharemos, é inevitável. Mas o que Jesus está dizendo não é contra o olhar. É colocar e fixar o olhar. É entortar o pescoço. É ficar na fresta. É parar no vídeo. É voltar o vídeo. É repetir o vídeo. Daqueles amiguinhos de trabalho, aquele grupinho de amigos de infância, aqueles coleguinhas que sobem aqueles vídeos e você de repente está ali babando. O problema não é olhar. Saltou diante dos teus olhos, desvia o olhar. O problema é quando você coloca um olhar fixo. Porque Jesus diz: aquele que olhar para uma mulher, fixar o seu olhar no objeto, fixou o objeto. Está fixado naquele objeto, aquele objeto virou obsessão. Quer ver todos os vídeos, quer estar em todos os momentos com aquela pessoa, traçando estratégia, planos. Jesus diz: cuidado com o teu olhar. E cuidado quando você fixar este olhar naquele teu objeto de prazer, naquele objeto que arranca de você todos os suspiros. Cuidado com o olhar fixado em um objeto que desperta tudo que não pode ser despertado em você. Você olhar é inevitável. Há uma expressão que se diz, uma brincadeira que se faz: um pombo, você não tem domínio, ele pode de repente colocar um cocôzinho na sua cabeça. Isso é uma coisa que você não tem controle. Outra coisa é permitir que ele faça um ninho na sua cabeça. São 2 situações totalmente diferentes. Terceira coisa que Jesus falou: desejo. Olhar, objeto e desejo. São 3 coisas que Jesus mostra nesse texto. E ele fala: olhou, fixou o olhar no objeto desejado, ou no objeto que faz você desejar o que não deveria desejar. Você tem ali o desejo de possuir, de ter uma relação com outra pessoa que não faz parte do seu convívio. Não é seu cônjuge, não é sua companheira, e você tem ali todos os tipos de pensamentos inapropriados. E aqui eu preciso fazer uma ressalva, tá bom? Uma observação. Porque quando o texto diz homem, o texto você tem que entender que fala dentro de um contexto e de uma sociedade onde mulher não tinha muita voz. Naquele contexto, o homem era a pessoa de maior valor e de maior expressão social, que dominavam, eram respeitados. Então, nesse contexto, a palavra está sendo dirigida a homens de forma específica.
mas guardadas as suas devidas diferenças, homem e mulher, todo ser humano é um pecador. Então existe também uma palavra para o ambiente feminino aqui. Porque eu não posso ser inocente de achar que mulheres não adulteram. Você e eu não podemos achar e sermos inocentes que isso é só uma palavra para homens. Eu levantei e fazia um estudo de casos aí de casos específicos, e quando eu levantei um dado eu fiquei impressionado. Para uma ministração que eu ia fazer para um grupo de homens, quando eu ia falar sobre pornografia, vícios em pornografia, e quando eu fiz o levantamento de dados, eu constatei pelas pesquisas que mulheres eram viciadas em pornografia. Não são poucas as mulheres. Os dados falavam de quase 40% das mulheres pesquisadas eram viciadas em pornografia. Então não devemos ser inocentes, a vacina vai para todos nós nessa noite. Todos nós corremos perigo, todos nós somos pecadores e precisamos estar atentos a tudo aquilo que sobe do nosso coração. Jesus fala, coração. Todo aquele que desejar já cometeu um adultério com ela no seu coração. Coração é um órgão físico. Coração aqui não é um órgão físico. É o centro da nossa vontade, é o centro dos nossos desejos, é o centro das nossas decisões. É o lugar mais profundo e oculto que nenhum ser humano tem acesso, a não ser você e a não ser Deus. Esse é o único lugar que ninguém acessa, só você acessa e só Deus acessa. Já dizia o meu orientador, o meu discipulador, ele sempre tinha essa máxima: coração é terra que ninguém passeia. Coração é terra oculta de todo mundo. Ninguém sabe o que você está pensando agora aí. Só você e Deus que sabe. Só você e Deus conhecem o seu próprio coração. Ninguém aqui, você não sabe o que eu penso, eu não sei o que você pensa, ninguém tem acesso aos corações. Só Deus tem acesso a esse lugar. E Jesus está dizendo, neste lugar eu te vejo. Neste lugar eu te observo. Neste lugar eu te acesso. Aonde ninguém mais te acessa, eu acesso, eu vejo. Então, toma cuidado com o teu coração. E outra palavrinha interessante nesse texto é o inferno. Jesus fala, é melhor você arrancar um olho, cortar um braço, do que ser lançado no inferno. A palavrinha inferno aqui nesse contexto, para você entender a seriedade do que Jesus está dizendo, a palavrinha aqui nesse contexto é condenação eterna. É o último estágio onde Deus lança o diabo e todos aqueles que se revoltaram contra o Filho de Deus. É aquele lance depois do juízo. É aquele lugar que não tem mais volta. Não tem segunda chance. Segunda chance não existe. Mas ainda que houvesse uma possibilidade de uma segunda chance, ali não existe mais isso. Jesus está dizendo, muito cuidado com o que você vai fazer. Muito cuidado com o que você está fazendo. Muito cuidado com o seu coração. Porque existirá um juízo e você corre um grande risco de ir para lá. Quando Jesus declarou isso aos seus ouvintes, ele usou uma palavra que todo mundo entendeu.
Todo mundo compreendeu que era juízo eterno. Tamanha é a seriedade do assunto, tamanho é o problema dito por Jesus. O problema é tão profundo daquilo que Jesus está falando, que ele diz: olha, prestem bem atenção. Há um juízo, uma condenação eterna para isso. Isso é um ato maligno, isso é um ato repleto de maldade. Isso não é algo bobo. Isso é algo que destrói. Olhar para uma mulher, olhar para um homem não é um problema. Fixar os teus olhos no íntimo ali, fixar ali, grudar os teus olhos naquilo, isso é um problema. Aí dentro do seu coração, dentro do meu coração, eu começo a avançar, você começa a avançar como se fosse um lobo atrás de uma presa. Um animal desesperado para abater a presa. É o que Jesus está falando. Sem pensar, porque o texto de Provérbios diz: é um homem e uma mulher sem não pensa no que está fazendo, não raciocina, não coloca para analisar toda a situação e de repente avança. E não consegue perceber as consequências eternas, se não houver arrependimento genuíno e confissão, está pego. Podemos analisar um caso emblemático. Se você quiser abrir comigo, 2 Samuel, capítulo 11. Você verá todos os quadros do que Jesus falou descrito nestes versos. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 e verso 2. É o famoso caso de Davi e Betseba. É um caso clássico que nós podemos ilustrar passo a passo do que Jesus falou na vida de um homem comum, na vida de uma pessoa. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você, isso pode acontecer com todos nós. E aqui tem uma palavrinha-chave que eu vou mostrar para você. Diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para guerrear, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou da cama, foi passear no terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, é mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar das impurezas da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi dizendo que estava grávida. Neste texto, nesse pequeno início de texto, você vê todas as etapas que Jesus disse: olhar, objeto e desejo. Está tudo aí. Davi mora num palácio, ele está acima da cidade. O palácio é construído no monte, então do monte ele consegue avistar toda a cidade. Alguns dizem, chegam a criticar Betseba, mas você vai entender o que está acontecendo aqui.
Aqui você destaca, o verso 2 destaca o olhar e o objeto de desejo de Davi. Davi olhou de um lugar elevado e viu ali uma mulher tomando banho. Essa mulher, ela está em um lugar que é realizado possivelmente, pelo que a época declara, um pátio exclusivo e privado, onde ela tinha a liberdade de se banhar. Era um lugar privado. Quem está fazendo e cometendo todos os erros é Davi. Da sacada do seu palácio, ele está observando aquela mulher tomar banho no seu ambiente privado. Ela não está fazendo o exibicionismo do seu corpo, ela não está se colocando para mostrar-se para Davi. Possivelmente ela está fazendo a purificação que o texto diz. Ela está se limpando, está tomando um banho, fazendo a sua higiene. Ela não está ali para se exibir, para colocar o seu corpo à amostra. Ela está num ambiente privado, separado, secreto para aquilo. Mas Davi está de olho. Davi está igual um animal em busca da sua presa. Davi olhou. Se você olhou, o que você tem que fazer? Desvia o olhar, meu irmão. Meu Deus do céu. Me ajuda aí, Jesus. Desvia o olhar. Troca de calçada. Desce do ônibus. Foge. A Bíblia diz duas coisas. A Bíblia diz assim: para o diabo, resista. Para a mulher, foge. É sério. Foge. Não brinca. Não se sinta leão, não se sinta leoa. Nós corremos um grande risco de cairmos. Nós vamos ver isso, meu Deus do céu. Nós vamos ver isso aí se der tempo. Davi fixou o seu olhar, fixou o olhar. Colocou o olhar onde não devia. E ficou ali. Lá em casa, hein? Quem é? Chama lá. Quem é? Olha, agora presta bem atenção, hein? O problema não é a beleza feminina ou a beleza masculina. O problema é a sua natureza e a minha natureza pecaminosa, que é capaz de, do belo, destruir tudo. Ela pega aquilo que é belo, aquilo que é formoso e destrói. A minha natureza pecaminosa, a sua natureza pecaminosa é assim. Pecado não controlado, natureza pecaminosa não controlada, não crucificada, não morta, nos leva à morte. Nos leva ao pecado. Pecado, natureza pecaminosa descontrolada, Davi babando do terraço, descontrolado, vai causar um estrago daqueles. Para ele não tem Deus, para ele não tem amigos, e você vai ver isso agora. Davi se faz de bobo. Quem é? Quem é aquela ali? Veja só, verso 3. O que o servo diz a Davi? O que está escrito? É Betseba, filha de Paraí. Você sabe quem é esse camarada? Conhece? O pai de Betseba? Já ouviu falar quem ele é? Amigo de guerra de Davi. Está entre os valentes de Davi.
Não é um amigo do amigo, é um amigo que senta na mesa, que come com Davi, que defende Davi. São soldados de elite de Davi. São homens que vão dar a vida por Davi. Quando o servo diz, é Betseba, filha, Davi já deveria falar, opa, esquece, nem vou entrar nesse rolo aí. Filha de um dos seus melhores amigos, que sofreu com Davi, que guerreou com Davi, que venceu com Davi, está na galeria dos valentes de Davi, que enfrentaram Saul, enfrentaram guerras com Davi, saíram fugitivos com Davi. Quando o servo diz, olha, é Betseba, filha de... Mas não tem só isso. Esposa de Urias. É filha do teu amigo, casada com um homem que não é da nossa nação, mas é fiel à nossa nação e está defendendo a nossa nação. Não perguntou, não se importou, não deu ligança, simplesmente disse, traz aqui, pode trazer. Imagina o servo falando, tu entendeu, Davi? Rei, tu está entendendo? É filha do teu amigo, casada com um soldado leal teu. Não me importo. Lembra de Provérbios 6,32? Perdeu a razão, perdeu o juízo, estava destruindo a si mesmo, não se importou em saber quem era, passou por cima de todos os limites, de todas as placas, dizendo não, arrebentou com tudo, pulou a cerca, destruiu tudo, saiu destruindo tudo para ter um momento de prazer, porque fixou o olhar aonde não deveria ter fixado. Davi viu Betseba se banhando, Davi observou Betseba ali se fazendo a sua higiene pessoal, mas ele ficou extremamente obcecado por essa mulher. Ele avançou, ele cruzou todos os limites, ele não respeitou a fidelidade de um amigo, ele não respeitou a fidelidade de um esposo, ele não respeitou o esposo, ele não respeitou um casamento, ele não respeitou ninguém, ele não respeitou nada, ele não respeitou Deus. Ele estava alucinado. Isso é para mim, para você entender o que o pecado causa em todos nós quando ele não é tratado. Quando o pecado não é tratado, quando o pecado não é visto como pecado, como algo que nos destrói, todos os limites vão ser rompidos, não existe Deus, não existe recomendações, não existe orientações, você e eu estaremos obcecados, cegos, destruídos pela nossa natureza pecaminosa, até estarmos totalmente arruinados. É isso que Davi plantou no seu próprio coração, destruiu tudo, destruiu uma família, destruiu uma amizade. As consequências disso você pode ver no capítulo 12, 13 em diante. Tudo que Davi fez por um momento de prazer. Ignorou tudo, ignorou todos, ignorou Deus. Mas eu queria te alertar nessa noite para um ponto que está no capítulo 11, o verso 1. A queda de Davi não começa no terraço.
A queda de Davi começa quando ele não vai mais à guerra. A queda de Davi não é no terraço. A queda de Davi não é quando ele colocou e fixou os olhos em Betseba. A queda de Davi começa quando ele para de guerrear, quando ele não vai mais à guerra. Quando ele relaxa, quando ele abaixa a guarda, está tudo sossegado, está tudo legal. Quando ele vai minimizando o assunto, não vai dar nada. Isso, para que essa radicalidade toda? É só uma fotinha, é só uma brincadeirazinha. Não vai dar em nada, não pega nada. Quando você baixa a guarda, quando você para de guerrear, quando você começa a minimizar a situação, não, todo mundo pode, tu não é todo mundo. Tu não é todo mundo. Todo mundo pode, deixa todo mundo, mas tu não é todo mundo. Tu não pode. Para tu, porém, não. Eles podem, Timóteo, tu não. Entende? Se você não lidar com os pecados que sobem do teu coração, que eu não conheço, mas Deus e você conhece as intenções, os desejos. Você não conhece os desejos do meu coração, eu não conheço os desejos do teu coração, mas eu conheço os desejos do meu coração. Deus conhece os desejos do meu coração. E eles precisam ser vencidos, eles precisam ser destruídos. Porque se eu baixar a guarda, você baixar a guarda, ele vai nos destruir a todos. Não existe forte aqui. Existe homens e mulheres que dependem totalmente da bondade e da graça de Deus. A queda de Davi não começa quando ele passa a observar Betseba. Ela começa quando ele para de guerrear. E aqui eu preciso te passar umas recomendações para a gente já caminhar para o final. A sua natureza pecaminosa, a minha natureza pecaminosa. Você sabe o que é isso? Natureza pecaminosa? Você tem ideia do que é isso? Sabe do que eu estou falando? Entende o que eu estou falando? Você tem uma natureza. Algo que tem vida própria. Que deseja as coisas que são totalmente contrárias à de Deus. Você deseja, eu desejo coisas que Deus não deseja, nunca desejou. Por isso nos salvou e nos deu uma nova vida. Aí recapitulando o que Miqueias disse domingo, existe um já e um ainda não. Todos nós estamos salvos. Mas todos nós ainda estamos lutando contra uma natureza que não foi destruída ainda. Só será destruída quando nós morrermos e recebermos um corpo glorificado. Até lá, até o dia do último suspiro, você terá que lutar, eu terei que lutar, nós teremos que lutar contra essa maldita natureza que carregamos. Se você não prestar atenção nisso, ela não descansa. Ela se finge de morta. Ela se finge de que não estou nem aí. Quando você menos espera, ela se apresenta e causa um estrago. Causa um buraco numa relação. Destrói uma amizade. Compromete coisas, porque ela não descansa, ela não para, ela sempre está buscando uma oportunidade para executar, para fazer tudo aquilo que é da natureza dela. Você não é bom, eu não sou bom, não somos bons. O pouco da bondade, o reflexo de bondade que existe em nós, é a luz de Cristo que está aqui dentro.
É a nova vida, é o poder do Espírito Santo que está fazendo com que eu e você sejamos melhores. Se nós não buscarmos a Ele, se nós não ficarmos diante dEle, clamando por poder, por graça, e confessando a Ele a nossa dependência dEle, é por questões de segundos, de minutos, você e eu estamos destruídos, acabados, porque ela não descansa, ela não para, ela não dorme em serviço, ela destrói todas as relações, todos os relacionamentos, aqueles relacionamentos mais estáveis, ela consegue destruir por causa da cobiça, por causa da distração, da alienação, sabe? Ela começa a te distrair com coisas que vão enchendo ela de poder. Ela começa a sugestionar coisas a você, e você vai abrindo, você estava todo armadão lá e tal, não entrava um golpe, de repente você já está, tomou um, caiu nocaute. É nocaute, gente. Ela só quer uma oportunidade. E quando ela achar a oportunidade, ela avança. E dependendo da oportunidade que ela teve, ela destrói de uma forma que para recuperar é quase impossível. Você vai baixando a guarda, você vai minimizando, dizendo, isso não é nada demais, é só um vídeo. Mas amanhã é outro vídeo, e depois é um outro vídeo, e depois é um outro vídeo, um outro vídeo, um outro vídeo. E quando você vê, já foram anos de vídeos, de adultérios no coração, e está tudo bem, está tudo legal, é só vídeo. Quando você começa com aquela conversa no WhatsApp que não deveria conversar, nem iniciar. Está aqui o meu contato, me chama lá. Aí você começa com aquela conversa que não deveria conversar, nem iniciar. Aí você começa com, só vou fletar aqui um pouquinho. E de repente a conversa vira algo sério. O que eu estou falando para você, gente, talvez você não saiba disso, mas foi de casos que eu já lidei. De esposos que foram enganados com conversa de WhatsApp. Que perderam, uns perderam, outros quase perderam casamentos. Por estarem flertando. Não é nada, isso aqui eu domino. De repente tu atender a pessoa fala, me ajuda. Eu não sei como sair disso. Comecei, meu coração está envolvido nisso. Ou como você, de repente, escuta uma irmã ligar para você e falar assim, peguei ele, flertando com outra pessoa. Já fiz as malas e ele vai ser botado para fora hoje. Não vai dar nada, né, gente? É só uma conversinha. Quando você aceita aquele convite para tomar aquele cafezinho, aquele almoço a sós, aceita aquele. Aí você olha lá para casa, né? Quem sabe, né? Vou só ver o que pega, dar uma levantada na minha autoestima. De repente você, eu, nós podemos estar totalmente envolvidos. Primeiro dia você resiste, não vou tomar café, não, sou casado, sou casado, não vou tomar café hoje não. Aí passa uma semana, nossa, você está tão lindo, você está tão cheiroso. Aí você já sai, né, pensando, realmente, né,
Tô lindo, tô cheiroso, né? Terceira semana, você já está sem aliança. Aí lá vem mais uma. Nossa, vamos tomar um café? O que era um não vou, você já está agora na terceira semana, já está pensando na possibilidade. Na quarta semana, você já está almoçando, tomando café e marcando o agendamento naquele lugar lá. Na casinha. Pega nada, pô, eu tenho domínio de tudo isso. Você não tem domínio de tudo isso. Você acha que tem domínio, eu acho que eu tenho domínio, nós achamos que temos os domínios. A Bíblia diz: foge. Foge. Corre das paixões da tua mocidade, Timóteo. Mete o pé, sai fora. Não brinca com isso. José não pensou duas vezes. José, dispensa todo mundo, sai todo mundo, hoje eu pego ele. Mano, José falou: saio pelado daqui, do jeito que for, mas daqui eu não fico. Foge. Não resiste, mantenha a guarda levantada. Não abre brecha, não abre espaço. Mantenha uma conduta séria. Respeite a pessoa que está com você. Respeite os teus filhos, respeite o teu marido, respeite a tua esposa. Guarda o teu coração, respeita a santidade de Deus. Não brinca com a tua natureza pecaminosa. Não brinca com o pecado, não brinca com o diabo. Não brinca com Satanás. Ele é astuto, estrategista. Quando ele viu a tua entortada de pescoço, ele já pegou. Ele já falou: é aqui que eu vou entrar, filhão. Não tem nem o que, não vou nem discutir. Tá vendo a virada de pescoço que ele deu, que ela deu? É aqui, filhão, que a gente vai entrar. Vamos cozinhar esse galinho aqui, vamos criar uma situação, vamos levar uma pessoa até ele. Ele é nosso, tá pego. Por causa da nossa natureza. Cuidado. Os versos 29 e 30, quando Jesus manda arrancar os olhos, cortar, isso é uma figura de linguagem, não é literal. Não vai sair daqui, chegar na tua casa e... Não é isso que Jesus está falando. Não vai chegar em casa, amolar um facão, colocar... Júlio, pelo amor de Deus, hein? Partir o braço no meio. Pelo amor de Deus, hein, Miquel? Eu chego lá falando: ok, a partir de hoje o pastor falou para me cortar minha mão. O pastor mandou. Porque eu tinha que escutar Jesus. Calma, gente. É só uma figura de linguagem. Isso é uma linguagem, é um recurso da língua, do idioma. É uma linguagem de exagero. Subir para cima, descer para baixo. Sabe aquelas coisas que a gente... O sol está tão quente hoje. E quando ele teve frio? Calma lá, hein, Márcio? Pelo amor de Deus, hein? É só uma figura. Porque o que Jesus está tentando transmitir é a seriedade do assunto. Então ele está dizendo numa linguagem exagerada. Ele está dizendo: se você não arrancar os teus olhos, não arrancar uma parte do teu corpo, ele está dizendo: essa luta é intensa. Essa luta vai te custar coisas profundas. Isso não é uma brincadeira. Você vai ser tentado, eu vou ser tentado, nós seremos tentados. Isso não é uma coisa fácil de lidar. O que Jesus está dizendo é isso.
Você não vai lidar com isso, não é fácil. Você vai ter que empenhar toda a sua força nisto. Você vai ter que lutar contra isso de uma forma que é como você arrancasse os seus olhos, como você arrancasse alguma parte do seu corpo. Isso vai ser dolorido, isso vai ser difícil. Mas lute, porque é melhor. Lute, porque é melhor do que ser lançado no inferno, com todas as partes do teu corpo perfeita. É o que Jesus está dizendo. A luta é intensa. A malignidade gerada dentro do adultério é real, é profunda, é destruidora. Para Deus isso é um ato maligno, cheio, repleto de maldade. Ao ponto de ele dizer: eu posso te enviar a uma condenação eterna, se você não se arrepender, se você não lutar contra isso. E às vezes nós minimizamos o assunto. Achamos que está tudo normal, que está tudo legal, exageramos da graça. Exageramos do conceito graça. E brincamos com o pecado, brincamos com aquilo que não deveríamos brincar. Não, eu tenho domínio. Eu sei o que eu estou fazendo. Cuidado, fulano. Estou percebendo alguma coisa aí, cuidado, hein? Não. Filha, cuidado, hein? Não pega nada. De repente tu está até o pescoço enrolado e não sabe como chegou ali. Às vezes eu atendendo determinadas situações, não sei se você já pegou isso, Zené. Você pergunta para a pessoa assim, ou algum de vocês aconselhando, você pergunta para a pessoa assim: cara, como é que tu chegou aqui? Mana, como é que tu chegou a esse ponto aqui? Aí a pessoa vira para você e fala: eu não sei. Eu só sei que eu estou aqui. Estou afundado, estou afundada, estou destruído, estou destruída. Mas como? Cara, para tu chegar nesse estágio, eu não sei. Eu nem percebi quando cheguei. Eu nem notei. Quando vi, eu já estava em tudo isso. Porque o pecado, a semelhança de Davi, vai nos cegando. Você só quer a presa. Você só quer a presa. Você está focado na presa. Você não consegue enxergar nenhum problema. Você perdeu o juízo, a razão. O apóstolo João disse que todos nós temos pecados. E ele diz também: se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Então todos nós temos culpa, pecados, estamos lutando para ser melhores dia após dia. Eu não sei se você está num quadro como Davi, eu não sei se você já passou por um quadro como o de Davi, mas quando eu olho para a vida de Davi, eu também posso destacar que não só houve perda, houve também restauração, houve também graça de Deus, houve restituição. Quando o pecado é confessado, quando a culpa é assumida, quando a responsabilidade é colocada no peito e fala: não, eu sou o culpado disso, eu fiz sim, eu errei sim, a graça de Deus está ali estendida, a misericórdia de Deus está ali estendida, a bondade de Deus está ali estendida. Deus fará de novo, Deus vai restaurar. Há sim uma segunda chance enquanto houver vida, enquanto houver arrependimento genuíno, enquanto houver confissão verdadeira, há sim perdão. Se você passou por isso, se você de alguma forma se sente culpado, entenda que em Deus houve completo perdão. A culpa é algo que você não precisa, eu não preciso carregar. Salmo 51, 2 Samuel 12, se você quiser anotar, e você pode ler na sua casa com paciência.
Essa é a confissão de Davi. Quando me calei, quando escondi o meu pecado, eu adoeci, eu me destruí. Mas quando eu confessei, eu fui restaurado. Davi foi confrontado, Davi foi restaurado. Se você nunca passou por isso, guarda o teu coração, proteja a tua família, se proteja como casal, seja sincero. Estava conversando com uma irmã, de repente ela viu uma mudança drástica no comportamento do seu esposo. E ela falou: tem alguma coisa estranha com meu esposo. Ele não é assim. E um dia ela chegou e falou: nego, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo com você? E ali ele teve coragem de falar: eu não adulterei, eu não caí com ninguém, mas eu me sinto tentado. Eu sinto que a qualquer momento eu posso cair. Me ajuda. Essa mulher se colocou ao lado do seu esposo e falou: lutaremos juntos. Ela não pôs a perder, ela não jogou fora, ela buscou auxiliar o seu esposo. É para isso que são os cônjuges, para que nos momentos difíceis da nossa caminhada, a gente tenha um ombro amigo e confiável, que possamos nos comunicar e falar: olha, eu já não sou mais o mesmo. Olha, nego, eu já não sou mais a mesma. Vamos nos ajudar, vamos construir juntos, vamos vencer juntos. O isolamento é pior. O isolamento é destrutivo. Esconder às vezes é pior. Não tem coragem para conversar com a esposa? Busque um amigo de confiança. Busque uma amiga de confiança. Sabendo sempre que qualquer pessoa pode nos trair. Mas se não tem coragem de conversar com o cônjuge, busque alguém de confiança e fala: eu preciso de ajuda. Caminhar sozinho é pior. Caminhar sozinho é destruidor. Fechando, vou reler para você Provérbios 6:32, e com isso eu fecho. Encerramos um assunto. Só mesmo um homem, aqui homem, qualquer pessoa, qualquer alguém da vida, sem juízo, seria capaz de adulterar com uma mulher de outro homem. Só mesmo alguém que deseja destruir sua própria vida faria algo deste tipo. Essa é a versão nova, a versão viva, nova Bíblia, nova versão viva da Bíblia. Então ela tem uma linguagem que deixa muito mais clara para você entender. Vamos ficar de pé ou em pé. Devo lembrá-los que você não precisa caminhar sozinho diante de uma dificuldade, diante de um problema. O reino de Deus não é feito de cavaleiros solitários. O reino de Deus é feito de uma comunidade. O reino de Deus é feito de irmãos. E nesses irmãos nós precisamos encontrar restauração. Nesses irmãos nós precisamos encontrar apoio. Nesses irmãos nós precisamos encontrar libertação e perdão. Se você
nunca passou por isso, cuide do seu coração. Se você já passou por um dilema desse, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é infinita para fazer muito mais por você. Como disse o louvor dessa noite, há um Deus de braços abertos, cheio de amor.